Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. O que é o pecado? Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, vemos uma definição do que é pecado que todos nós, sim, provavelmente todos nós, conhecemos bem. E diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos irmãos, esse, digamos assim, é o ponto inicial da definição do que é o pecado. Ora, hoje eu quero falar acerca de 4 escrituras bíblicas no Novo Testamento que definam o que é o pecado. E sim, a primeira é 1 João, capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. Ora, se você peca, você está transgredindo a lei. É basicamente o que está a dizer. Esse é o núcleo, é o âmago do significado do pecado. Ora, nós lemos em Romanos, lemos que Paulo passou por uma situação em que veio a entender melhor o significado do pecado. Isso é descrito em Romanos, nos capítulos 6, 7 e 8. E hoje vamos abordar um pouco acerca disso, usando o capítulo 7 de Romanos. Aí ele descreve a sua experiência e como ele veio a discernir, a compreender, a descobrir que o pecado é muito mais do que simplesmente quebrar a lei. Ora, o que estou aqui a dizer é que o ponto de vista de Paulo, quando ele era Saulo, o ponto de vista que ele tinha como um judeu, ou digamos assim, como um fariseu, o ponto de vista que ele sempre aprendeu desde a infância, e era que o significado do pecado era simplesmente a transgressão da lei. Mas ele, quando veio e se tornou convertido, quando confrontou Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio revelar a ele que ele estava a pecar, isso foi um grande choque para ele. Então vamos ler um pouco em Romanos capítulo 7. Vou ler inicialmente Romanos capítulo 7, vou começar no versículo 7, Romanos 7, versículo 7, mas vou começar a ler esta secção da Nova Versão Internacional. Na versão bíblica, a tradução bíblica, Nova Versão Internacional. Não estou a dizer que é uma versão que deve ser sempre usada para assuntos difíceis, mas estou a dizer que nesta secção a sua tradução escreve assim de uma maneira que é mais fácil de entendermos. Então vejamos aqui. No versículo 7 de Romanos 7. Que diremos então? A lei é pecado? Paulo tem estado a explicar em Romanos que a lei define o que é o pecado. Veja, por exemplo, em Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20, lemos aí que diz assim: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sim, a lei define o pecado. Também em Romanos capítulo 4, versículo 15, diz: onde não há lei, também não há transgressão. E por isso a lei define, o pecado define quando é uma transgressão. Leia também em Romanos capítulo 5, versículo 13, que diz:
Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porque a lei define, identifica o pecado. Tudo bem. E por isso, Paulo agora pergunta em Romanos capítulo 7, versículo 7, que diremos então, a lei é pecado? E ele diz, então, continuando a ler no versículo 7, de maneira nenhuma. De facto, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Por isso vemos que a lei define o que é o pecado. A lei nos diz o que é o pecado. Cometer adultério é pecado. Roubar é pecado. Ter ídolos é pecado. Usar o nome de Deus em vão é pecado. Quebrar o sábado é pecado. A lei diz o que é pecado. Continuando então a ler no versículo 8 de Romanos 7. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. O que Paulo aqui está a dizer é que eu não teria sabido uma definição do pecado se não tivesse a lei para me indicar o que era o pecado. A lei me indicou que cobiça é pecado e por isso identificou que todo o desejo cobiçoso é pecado. Como fariseu, por isso, Paulo tinha um bom entendimento do que era o pecado. O pecado é explicado pela lei. E ele também entendia bem. Paulo entendia bem que se ele quebrasse essa lei, os 10 mandamentos, ele então teria que receber o perdão de Deus. E então teria que oferecer um sacrifício para receber esse perdão. Mas agora, em Romanos capítulo 7, Paulo vai explicar que é muito mais do que isso. Quando Paulo estava no judaísmo, não entendia este nível mais profundo do significado da lei. Mas ele agora, como um cristão, depois de ter sido convertido, ele agora tem um entendimento mais profundo. Por exemplo, agora como cristão, ele entende a cobiça, a lei só mostrava que eu tinha cobiçado. Paulo dizia, eu entendia a lei. Mas, conforme ele veio a entender mais profundamente a lei, ele veio a entender que quanto mais entendia a lei mais profundamente, mais cobiça via na mentalidade dele. Por isso, a lei, para ele, conforme veio a entender mais o significado da lei, ficou como se fosse uma maldição. Ora, como fariseu, ele viu a lei como uma benção. E sim, a lei de Deus é uma benção. A lei de Deus é uma benção. Ele obedeceu às leis de Deus. Como um fariseu, Paulo obedeceu às leis de Deus à letra. Ele obedeceu a lei notavelmente bem. Como diz, ele era um dos melhores fariseus, digamos assim. Mas agora, como cristão, Paulo entendeu isto melhor. E veio a entender que ele realmente tinha um problema por causa da lei de Deus. Então vê-se aqui. Pois, continuando a ler aqui, diz assim, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Estamos a ler do versículo 9. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri.
Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na mesma produziu morte. Descobriu. Quando é que ele descobriu isso? Na sua educação judaica, ele tinha a lei, ele obedecia à lei. Ele estava entendendo que estava vivo porque era obediente à lei. Ele pensava e entendia que estava espiritualmente vivo porque obedecia à lei. Mas agora, convertido como um cristão, descobriu. Ele realmente entendeu a lei mais profundamente. Ele então chegou a ver que está condenado porque quebrou a lei. Chegou a entender que ele quebrou a lei. Imagina o choque para ele. Um homem que sempre obedeceu à lei, à letra da lei. Nunca cometeu adultério. Sempre observou o sábado, a sua vida inteira. Nunca adorou um ídolo. Nunca. Nunca roubou. Ora, imagina o choque quando ele veio a realizar que ele assassinou cristãos. De todos os mandamentos de amar o irmão, talvez um dos mais odiosos, mais detestáveis, um dos mais terríveis, seria assassinar outra pessoa. O que é que ele poderia fazer pior a outra pessoa? Ele tinha observado os mandamentos toda a sua vida. Tudo absolutamente perfeito à letra da lei. E um dia foi confrontado com Cristo e então ele entendeu que ele tinha assassinado. Continuando a ler então no versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. O que o enganou? O pecado. E não o mandamento. Foi o pecado que o enganou. Ele tinha esta crença que ele tinha sido salvo pelos mandamentos, porque ele nunca tinha pecado, mas como um cristão, quando começou a entender os mandamentos na sua profundeza, quando ele foi confrontado por Jesus Cristo, ele reconheceu que os mandamentos de Deus estavam a dizer que Paulo era mau, era um pecador. Ele veio a reconhecer que ele não era bom, como ele pensava, pois ele estava neste grupo de pessoas judaicas, no grupo de pessoas que guardavam os mandamentos à letra. E por isso, continuando a ler no versículo 11, e por meio do mandamento, o pecado me matou. De facto, a lei é santa, diz Paulo. O mandamento é santo, justo e bom. Versículo 13. Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Sim, não foi o mandamento que se tornou morte para mim, mas para que o pecado se mostrasse como pecado. O pecado produziu morte em mim por meio do que era bom, do mandamento, que era bom, de modo que por meio do mandamento, o pecado, se tornasse extremamente pecaminoso. Os mandamentos, por isso Paulo veio a reconhecer que os mandamentos foram-nos dados para mostrar a mim, a você, a nós, que somos pecaminosos. Paulo pensava que era bom, mas agora veio a reconhecer que não sou. Como é que o pecado o enganou? Sim, a lei diz não roubas. Ele nunca tinha roubado. Como é que Paulo pode ser enganado pelo pecado?
Continuando a ler no versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Era Paulo alcoólico? Não. Estava Paulo a cometer o adultério? Não. Estava Paulo a dizer o nome de Deus em vão? Não. No mundo judaico, como um fariseu, ele era bem consciente de não usar o nome de Deus em vão. Então, como é que o pecado enganou ao Paulo? Paulo sabia que a lei definia o pecado, mas além do judaísmo, como cristão, ele veio a entender que estava condenado à morte. Como é isso possível? Ele veio a descobrir que a lei define o pecado. Sim. Mas que a lei não tem modo de salvar uma pessoa se quebrar essa lei. E também reconheceu que o pecado é universal. Sim, o pecado não era só para os pagãos, o que os pagãos faziam. Ou diga talvez os maus judeus. Porque nós, fariseus, estávamos limpos, entre aspas, digamos assim. Ele veio a reconhecer que todos pecaram. Leiam em Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Vem entender que todos pecaram. Pagãos, maus judeus e bons judeus, entre aspas, os próprios fariseus, todos pecaram. Veja no versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isto foi um choque para o Paulo, porque ele pensava que ele era limpo, sem pecado. Então o que fazer quando peca? O ponto é que não há uma saída. Pela lei, não há uma saída. A lei diz o que Deus aceita e o que Deus não aceita. A lei define o pecado. E por isso, precisamos de entender muito claramente que essa é a primeira escritura, como eu disse, em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 4, é a primeira escritura que define o que é o pecado. O pecado é definido pela lei e a lei define o que é aceitável ou não. E Paulo veio a reconhecer este ponto mais profundamente. E essa é a primeira escritura que define o pecado no Novo Testamento. Mas vejamos uma segunda escritura. E essa segunda escritura é em 1 João capítulo 5, versículo 17. 1 João capítulo 5, versículo 17. E quero que tornem e leiam. Porque diz, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E sim, há pecado que não é para a morte. Isso é o pecado que uma pessoa se tenha arrependido. Então entendemos isso, esse é outro assunto. Mas toda a injustiça é pecado. O que é injustiça?
O que é ser justo? O que é ser correto? O que é atuar corretamente? É uma questão de sabedoria. Uma pessoa é sábia se sabe o que é certo, o que é correto, o que é justo. E tem que então atuar corretamente, se tem o caráter, o domínio próprio de fazer o que sabe que tem que fazer. Porque sabemos, do Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Por isso, a justiça, ser justo, ser justiça, significa ser justo, ser correto, fazer o que é justo, fazer o que é correto, fazer o que Deus quer que nós façamos. E há muitas escrituras na Bíblia que dizem o que Deus quer que nós façamos e o que Deus não quer que nós não façamos. E por isso tem a ver com certas ações acerca da maneira como Deus pensa. Deus sabe o que é certo. Isso é a sua justiça. E Deus não vai desistir do que é certo. O que Ele diz que é certo e Ele não muda. É mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não desiste disso. E se você tem um argumento com Deus e não concorda com o que Deus diz que é certo ou não é certo, então você está pecando. Um ponto adicional acerca do que é justiça. Justiça. Deus demonstra a sua justiça por enviar o seu Filho para morrer por nós. Pensem bem. Deus é tão justo. Deus é tão certo no que faz, tão justo, que nos salva de estarmos errados. Deus é tão justo, a justiça dele é tal que Ele nos salva, que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, porque nós estamos errados. Essa é a justiça de Deus. Então cabe a nós aprender o que é certo e errado, aprender a justiça de Deus, aprender a maneira que Deus pensa. E por isso a justiça é para além, digamos assim, da letra dos 10 mandamentos, ou digamos assim, da lei. Vejam aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Está a falar aqui, falando que não devemos servir o pecado como escravos. O pecado torna-se, digamos assim, um mestre em nós, que nós acabamos por ser escravos do pecado. E por isso, precisamos entender que o pecado não é uma lista de coisas que são sim, que podemos fazer, e uma lista de coisas que são não, que não podemos fazer. Porque se fosse só isso, seria muito simples. Digamos assim, seria simplesmente a letra dos 10 mandamentos. Mas Paulo veio a chegar a um ponto de entender que a justiça era mais do que essa lista de sims e nãos. Agora, como um cristão, ele veio a entender mais profundamente e, digamos assim, ele ficou chocado. Quando ele se moveu do fariseuísmo, digamos assim, para o cristianismo, ele ficou chocado, veio a entender que era muito mais do que simplesmente
a letra da lei. Não é o caso de que ele estava errado do que era o pecado ou não, porque sim, a transgressão da lei é pecado. Mas agora ele veio a entender mais profundamente. E é o que nós precisamos de vir a entender também. É o propósito deste sermão, de virmos a entender mais profundamente o significado do pecado. Veja em Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14, diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Debaixo da pena, do castigo da lei. Mas estamos debaixo da graça. Ora, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Você não está debaixo da pena da lei, do castigo da lei, que é a morte, mas você está debaixo da graça. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você está debaixo de uma benção especial de Deus. Sim, nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Essa é a pena de quebrar a lei. Como lemos em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas a graça de Deus é um dom especial, um favor especial de Deus, um dom gratuito de Deus para nos dar a vida eterna. Como lemos em Romanos 6, versículo 23, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vou tentar explicar isto um bocadinho mais claramente. Apesar do fato de você e de eu sermos pecadores, você e eu estamos debaixo de um favor especial de Deus. Isso é graça de Deus. Estamos debaixo de um favor especial de Deus. O que é que isso significa? Então, você, por exemplo, foi falar com Deus e disse: olha Deus, vamos ter um relacionamento, eu vou ter um relacionamento consigo. E eu sei que Deus, você me vai perdoar porque eu sou boa pessoa. Você pode iniciar e manter esse relacionamento com Deus? Está claro que não. Porque você e eu não somos boas pessoas. Temos pecados. Não pensamos como Deus pensa. Além de quebrarmos a lei, não pensamos como Deus pensa. Por isso esta benção especial, este favor especial de Deus, é que Deus iniciou e Deus mantém este relacionamento consigo e comigo. Se Deus hoje disser: Jorge, estou cansado de ter você, Jorge, aqui, e ponha o seu nome aí. Se Deus disser isso agora a você, você não vai e eu não vou respirar nem mais um segundo. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós estamos aqui por um favor especial de Deus. Você foi chamado por Deus para ter um relacionamento com Ele. E você não pode iniciar esse relacionamento. Algumas pessoas pensam: olha, eu vou iniciar um relacionamento. Tem que ser Deus que nos chama. João 6,44. É Deus que inicia esse relacionamento. Você não pode iniciar esse relacionamento. E você não pode manter esse relacionamento.
Pondo de outra maneira, seria possível você ter uma vida perfeita que Deus venha dizer a você, ok, eu vou manter um relacionamento com você? Não é possível. Porque somos imperfeitos, irmãos. Somos imperfeitos. Além disso, você já pecou e está condenado à morte. Romanos 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ou porque eu estou debaixo deste favor especial de Deus, agora posso pecar quando quiser e me apetecer? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja de pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Obediência para fazermos o que é certo, o que é correto, o que Deus quer que você faça. A vontade do Pai. Sim, quebrar a lei é pecado. Mas qualquer coisa que não seja correta, que não seja justa, é pecado também. Se você não pensa da maneira que Deus pensa, se você não atua da maneira que Deus atua, você está pecando. E eu estou pecando. Talvez você não tenha quebrado a letra de um dos 10 mandamentos. Mas você fez algo que não é exatamente do modo, da maneira que Deus pensa e atua? Então, se você não atuou da maneira que Deus pensa e não atuou da maneira que Deus atua, então você está pecando. Isso é pecado. Isso nos separa de Deus. E acabamos por ser escravos dessa maneira de viver, a não ser que nos arrependamos. Arrependamos do que somos. Versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isto é, na intenção do coração. O importante, sim, é a sua intenção do coração e é a maneira como você atua de acordo com essa intenção. Não é só ter uma intenção e fazer nada. Você tem que ter uma intenção correta e atuar dessa maneira, de acordo com Deus quer. Por isso é que diz, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, à maneira de Deus pensar. E assim somos libertados, porque estamos a mudar a nossa maneira de viver, de pensar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para sermos servos da justiça, servos de pensar e atuar como Deus pensa e atua. Versículo 19. Versículo 19, sim. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então a justiça tem a ver como nós nos tornamos santos, separados por Deus,
para o propósito de Deus. Sim, escolhidos por Deus para o propósito de Deus, através da santificação do Espírito Santo, do poder que Deus nos dá para nos ajudar a ser cada vez mais como Ele é. E a qual momento, e a qualquer momento, que você e eu não nos estejamos a submeter a esta separação, a esta santificação, então estamos a ser injustos, estamos a praticar injustiça, estamos pecando. Porque toda a injustiça é pecado, como lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 17. Este relacionamento com Deus é mais do que a letra dos 10 mandamentos, o que fazer e o que não fazer. É ser tudo o que nós devemos ser como Deus é. E isto é que Paulo veio a descobrir. E por isso é o que ele descreve em Romanos 6, 7 e 8. Isto foi um choque para Paulo, que ele era um judeu que obedecia à lei, à letra da lei, mas ele veio a reconhecer que ele não estava a ser aceitável por Deus, que estava pecando. Foi um choque para ele. Então vimos duas escrituras acerca da definição do pecado no Novo Testamento. Vejamos então a terceira, que é em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ora, leia aqui o versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, não é uma questão de roubar ou não roubar aqui, não é uma questão de mentir ou não mentir, é uma questão de saber que deve fazer certas coisas para o bem e que não está a fazer. Sim, realmente, o pecado é a transgressão da lei. Mas isso não chega. Então, como vamos definir o que é fazer o bem? Talvez a melhor explicação esteja aqui mesmo em Tiago. Porque Tiago estava falando, nesta epístola, é uma epístola que ele escreveu à igreja, de um modo geral. Não foi como Paulo escreveu uma epístola, por exemplo, aos Coríntios, ou escreveu uma epístola aos Filipenses, ou escreveu uma epístola aos Colossenses. Aqui Tiago está a escrever uma epístola à igreja em geral, a todas as congregações. E ele, por isso, estava a lidar com várias situações na igreja. Ora, veja aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Aqui estamos a ver que ele estava a falar acerca de uma coisa que não era fazer o que era bom. Ele está a dizer que não devemos, diz aqui, não mantenhas a fé quando tens um sistema de castas na igreja. Quer dizer, olha, há aqui bons cristãos, outros mais ou menos bons, e outros assim não tão bons. E então qual grupo é que você está? Qual grupinho é que você está?
E não há estas castas, estes níveis na igreja. Isto é, olha, eu vou aceitar este nível, mas não vou aceitar aquele nível. Continuando a ler no versículo 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, por exemplo, você entra na vossa igreja, okay? Algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu senta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, olha, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Então não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Queridos irmãos, juízes com pensamentos perversos. Imagine que vem para a igreja uma pessoa que não tomou banho, está a cheirar mal, está mal vestida. Eu não estou a dizer que não há um certo padrão correto, quando as pessoas aprendem, um padrão correto de vir para a igreja, para respeitar a Deus, mas quando aparece a primeira vez, não sabe, e então vamos ter uma aceitação dessa pessoa ou não. Precisamos ter cuidado, principalmente ele está aqui a descrever acerca de riquezas. Então, continuando a ler no versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observeis a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Como transgressores. Quem é que você pensa que é ou não é um membro da igreja? Por ele ter mais dinheiro que o outro? Ou por ele ser mais pobre ou menos pobre? Ou você omite de fazer isto ou fazer aquilo a uma certa pessoa por causa de que você, na sua mente, vê que esta pessoa não merece isto ou não merece aquilo? Isso é o que chamamos o pecado de omissão. Porque você sabe o que é fazer o bem e não está a fazer o bem. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, assim mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Sim, visitar aqueles com dificuldades. Se não pode visitar porque vive longe, comunicar com eles. Se você sabe que deve fazer isso e não faz, é um pecado de omissão. Não há lugar na Igreja de Deus para ter preconceitos contra alguém que esteja na Igreja. Não deve ser assim. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, continua dizendo, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Sim, podemos expandir esse ponto em muitos ângulos. Mas veja aqui, continuando a ler no versículo 11, porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás.
Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Lembrem-se que Tiago estava a escrever à Igreja de Deus. E está claro, as pessoas não estavam literalmente a matar. Então o que é que ele está a referir aqui? A matar. Está a referir a oprimir. Causar um tropeço, uma ofensa a essas pessoas com certos problemas. Qual é o problema dessa pessoa? Você talvez esteja, digamos assim, a matar, a desprezar. Na sua mente, talvez você pense, olha, estas pessoas não são suficientemente boas. E você está a ter esta seção de pessoas, este castre de pessoas. Por que razão você pensa disso? Porque essa pessoa é pobre? Ou porque essa pessoa tem uma doença mental? E você então rejeita essa pessoa? Seja que razão for. Se você diz, eu não gosto deles, ou você diz, esta pessoa não deve estar aqui na igreja, então você lê no versículo 11, ao fim do versículo 11. Então você é transgressor da lei. Se você pensa desse modo contra um irmão ou irmã na igreja, então você está pecando. Isto é uma definição mais completa do pecado, não é? Sim, é o pecado da omissão. Sabemos que devemos fazer algo e não fazemos. Por que razão seja? Talvez estejamos muito ocupados. Ou talvez devemos ser benignos para essa pessoa, ser delicados para essa pessoa. E não somos. Então, se não somos delicados e benignos, estamos pecando. Há muitas instruções no Novo Testamento para sermos delicados. Tratar o próximo com amor, com cuidado. Mas não está na letra dos 10 mandamentos dizer você deve ser delicado. Mas nós queremos que as pessoas nos tratem bem. Vou dar outro exemplo. Você ora pelos seus inimigos? Ora, Cristo ordena para orarmos pelos nossos inimigos. Não ordena? Então, se não estou a orar pelos nossos inimigos, estou pecando. Estou a ser injusto. Estou cometendo um pecado de omissão. Mas você pode dizer, mas não estou a fazer nada contra o meu inimigo. Você pode dizer, não estou machucando o meu inimigo. Você pode dizer, não estou reclamando contra ele. Mas está orando por ele ou por eles? Não quero porque podem ser abençoados. E o que você vai dizer se Deus trouxer essa pessoa ao arrependimento? Mas eu não tive o que é justo para mim, porque ele era meu inimigo e fez isto ou aquilo ou aquilo outro contra mim. Eu não tive uma retribuição. E agora eles estão a ser perdoados. E eu tenho que os perdoar? O que eu devo fazer? Está claro que tenho que perdoar
Não só perdoar, tem que orar por eles. Isso é um pecado de omissão. Ora, neste momento, depois de abordar estes pontos todos, você provavelmente está um pouco desencorajado. Esta coisa do pecado é muito maior do que eu tinha pensado. E isto é o que Paulo descobriu e o derrubou. Na última parte de Romanos 7, Paulo está em agonia sobre este entendimento mais profundo do pecado, porque não é só o que fizemos, mas é o que somos. E lembrem-se, ele tinha sido um apóstolo por muitos anos. Agora quero ver a quarta escritura no Novo Testamento que dá uma definição do pecado. E essa está descrita em Romanos capítulo 14. Ora, Romanos 14 requer um bocadinho de explicação. E vamos então começar no versículo 1. Romanos 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Não, porém, para discutir opiniões. Recebe aquele que é fraco na fé ou que está ainda a aprender, mas não é para ter discussões e argumentos e zangas acerca de opiniões que você tem ou que ele tem. Isto é, como na Bíblia de King James diz, de assuntos controvertidos. Ou, digamos assim, assuntos controversos. Por isso não está aqui a falar que é ou não transgressão da lei, não está aqui a falar o que é justiça, o que é certo, o ser como Deus é, ser santo. Não está a falar de omissão, do que você sabe que é bom e que não é bom, mas está a falar de opiniões. Opiniões pessoais. Assuntos de que uma pessoa pode ter esta opinião e outra pessoa pode ter a outra opinião. E porque são duas opiniões diferentes, sim, pode haver mais do que um ponto de vista. São assuntos duvidosos, digamos assim. E então começam a ter zangas e divisões sobre coisas controversas. Vamos então continuar a ler no versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Algumas pessoas pensam, está aqui a falar, pode comer carnes imundas. Não é um assunto, irmão. É aqui de opiniões, de assuntos controversos, controvérsias. Não tem nada a ver com comer carnes limpas ou imundas. Não tem nada a ver que guardar o sábado ou não. Está a ver de assuntos controversos. Opiniões de uma pessoa ou de outra. Basicamente, é um assunto de comer carne ou não. Ou de jejuar num dia ou noutro. São opiniões. Está claro, não está a falar de quebrar as leis de Deus. E por isso o assunto, neste caso, o assunto principal era acerca do vegetarianismo. Mas não é por causa de saúde, ou era por causa de consciência. Então, no versículo 3 diz assim,
Quem come não despreza o que não come. E o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Se você não come carne, não faça uma zanga contra aqueles que não querem comer carne, ou aqueles que querem só comer carne, ou querem só comer legumes, não façam zanga. A situação, aqui temos que ler no contexto da cultura do que estava a passar nesse período. Porque não era uma questão de saúde ou vegetarianismo, como hoje em dia encontramos, mas era uma situação de que as pessoas tinham visto, ou nessa altura, a carne era vendida em mercados em que ofereciam a carne a ídolos pagãos, e depois esses sacerdotes de igrejas ou de congregações pagãs davam uma benção sobre essa carne, e as pessoas tinham uma consciência que não queriam comer essa carne porque tinha sido dedicada a deuses pagãos. E algumas pessoas sentiam, não quero fazer isso. Por isso estamos aqui a ver uma luta de um assunto. A pessoa tem um ponto de vista deste assunto e outra pessoa tem outro ponto de vista do assunto, e então há estas lutas e causa zangas. No nosso contexto moderno, talvez seriam umas pessoas que têm uma grande a crença ou a maneira de dizer que eu não vou usar máscaras. E o outro diz, olha, eu quero usar máscara. E então começam a ter estas zangas desnecessárias. Ou eu não vou vacinar, ou eu vou-me vacinar. E então tem estas zangas baseadas em opiniões. E está claro, tem a sua justificação das opiniões. E diz assim, quem tem uma opinião, ou quem tem a outra opinião, não despreze o outro que tem a opinião diferente. É o que diz aqui no versículo 3. Não julga o que tem uma opinião e não julga o que tem a outra opinião. Porque Deus o aceitou, o acolheu. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Somos todos servos de Jesus Cristo. Não é uma questão de cometer adultério, não é uma questão de ser alcoólico ou não, é uma questão de assuntos controversos. Versículo 5. Um faz diferença entre um dia, ou dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Se uma pessoa quer jejuar num dia, nas segundas-feiras, outro quer jejuar numa quinta, o costume judaico em muitas situações era jejuar 2 vezes por semana, era mais de um jejum durante 12 horas, não 24 horas, e então está a dizer, cada um tem a sua opinião bem definida. Tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. E continuando então versículo 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Você tem esta opinião de comer carnes, não é uma questão de sejam carnes imundas, é uma questão de que acreditavam e viam e sabiam que aquelas carnes tinham oferecidas a ídolos, e eles na consciência deles não queriam comer a carne porque tinha sido oferecida a ídolos. Versículo 7. Por nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por isso, temos que concentrar no que Deus está a fazer nas nossas vidas. E parar de ter argumentos sobre assuntos controversos.
Por isso, vemos aqui que alguns judeus podiam dizer, não podemos comer essa carne porque foi oferecida a ídolos. Alguns ex-pagãos diriam, olha, saímos deste mundão e não queremos comer essa carne porque saímos desse mundão. E por isso alguns, na Igreja de Deus em Roma, diziam uma coisa e outros diziam, olha, não me importa, o ídolo não é nada. Não é acerca de carnes limpas ou imundas, mas era acerca de carnes oferecidas a ídolos. Veja no versículo 14. Versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que de nenhuma coisa é de si mesma impura ou comum. A palavra grega aqui é koinos, que significa cerimonialmente impura. Não é uma questão de imunda, é cerimonialmente impura. Nenhuma coisa de si mesmo cerimonialmente impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura ou comum. Por isso, vemos aqui que a situação era acerca de um assunto de consciência. Versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Justiça. Não está aqui a falar dos 10 mandamentos, da letra dos 10 mandamentos, está a falar da justiça, da maneira que Deus pensa e quer e faz. Versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Estamos a edificar o irmão ou estamos a ter zangas acerca de opiniões que nós temos? Máscaras ou não máscaras? Vacina ou não vacina? Ou seja lá o que é a situação corrente. Não estamos a falar de desobedecer às leis de Deus. Estamos a falar de opiniões, assuntos de controvérsias. Versículo 20. Não destruas a obra de Deus. Estavam a causar tanta divisão que estavam a destruir a igreja, a obra de Deus. Por causa destes assuntos de opiniões, de pontos de controvérsia. Versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa bom com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Aí está o ponto. Aí está o ponto. Você pode dizer, olha, ele tem uma consciência fraca e por isso é culpa dele. Eu vou fazer o que eu sei que está certo. Eu vou fazer. Você é que tem uma consciência fraca, você é que tem que mudar. Não. Versículo 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Por isso, não vai contra o que sente forte acerca disso. Você sente forte acerca de uma coisa, está bem, mas mantenha-se para si próprio. Tenha-se para si mesmo, perante Deus. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, não é uma coisas duvidosas, assuntos de opinião, é condenado a se comer. Aquele que acha que não deve comer, é condenado a se comer, porque é contra a fé dele. E porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. O que não é de fé é pecado. Ora, comer um bife, um filé de mignon não é pecado. E a maioria das pessoas provavelmente vão dizer, não, isso não é pecado. Mas se alguém que se sente que não quer fazer isso, que é contra a fé dele,
não esteja a forçar essa pessoa. Porque se você vai forçar essa pessoa, então é você que peca. Se é uma pessoa, por exemplo, que não quer beber vinho, porque vimos aqui, está a falar também de vinho, comida e bebida, não é? O versículo 21, não quer comer carne nem beber vinho. Se é uma pessoa que não quer beber vinho, não esteja a forçar essa pessoa a beber vinho, porque então você está a pecar. Não é que o vinho é pecado, mas forçar uma pessoa a ir contra a fé dele é pecado para ambos. Essa pessoa que vai contra a fé dele é pecado, e você forçar a pessoa a ir contra a fé dele é pecado para você também. Em outras palavras, se você faz alguém fazer algo contra a consciência dessa pessoa, você pecou. Por isso não ofenda ninguém. Mesmo que você esteja certo ou correto, não ofenda. Isto, por isso, em Romanos 14, está a falar de assuntos controversos. Não é a falar de questões diretas da lei. Então, como vimos, irmãos, nestas 4 escrituras do Novo Testamento, este assunto do pecado é muito complexo. Não é só a letra dos 10 mandamentos, mas é muito mais. O que é o pecado? Nós vimos, irmãos, nestas 4 escrituras no Novo Testamento, que definem bem e amplamente o pecado, que o pecado é a transgressão da lei, que injustiça é pecado, e por isso temos que ser santos, como Deus é santo. Vimos pecados de omissão e vimos pecados quando forçamos uma pessoa em assuntos controversos. Por isso, não faça outro ir contra a sua própria consciência. Então, para concluir, vejamos então Romanos, capítulo 7, versículo 14 a 17. Romanos 7, versículo 14 a 17. Por bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Não é só o que eu faço, é o que eu sou. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É o que eu sou. Todos nós pecamos. Eu demonstrei estes 4 pontos, todos nós falhamos. Precisamos de trabalhar nisto e ser melhores, mas estamos falhando e temos que estar esforçando para ser melhores. Ora, se faço o que não quero, consinto como a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Queridos irmãos, isto é muito mais do que o Paulo acreditava como um judeu. É muito mais do que você provavelmente pensava o que é o pecado.